Senhores, dentro desse nosso trabalho, hoje nós vamos falar do componente intrínseco à caldeira, chamado fornalha. É como eu tenho dito, não podemos desassociar a fornalha da caldeira, do corpo da caldeira. Então, a caldeira, como se fala o todo, ela contém a fornalha, aonde dá-se a combustão do combustível. No caso de uma caldeira de combustível sólido, é uma fornalha externa. Então lá acontece a combustão do combustível, a queima do combustível sólido. Pode ser lenha, pode ser casca de castanha, pode ser um outro tipo de biomassa qualquer. Mas lá vai existir a fornalha, que tem uma construção, agora é uma construção tubular, aonde dispõe esses tubos de água, exatamente porque se não tivesse essa água nos tubos, esses tubos iam dilatar e haveria então uma disformidade em todo aquele conjunto de paredes da fornalha. Para que isso não aconteça, a água funciona como o fator de refrigeração e estabilidade térmica da parede tubular da fornalha. Os senhores têm também que entender que na fornalha existe uma grelha. É exatamente lá na grelha que se coloca o combustível, onde se deposita o combustível. Ou de forma manual, aonde o operador joga a lenha, joga esse tipo de combustível sólido sobre a grelha. E os senhores também têm que entender que a grelha ela é vazada, também composta de tubos, aonde esses tubos eles também são circulados por água para um efeito de refrigeração. E essa água que inunda a fornalha, os senhores também têm que entender que quando projetamos a fornalha externa, essa fornalha externa, ela fica no nível inferior ao nível d'água da caldeira. Aquela lâmina d'água que eu já falei, que fica sobre os tubos de gás quente. Eu estou aqui me referindo a uma caldeira flamo-tubular. Então, os senhores tiveram a noção e a visão de uma fornalha externa, de uma caldeira flamo-tubular. E eu destaquei a importância das paredes dessa fornalha ser de tubos. Esses tubos são lotados d'água, que tem o efeito de refrigeração, porque senão eles iam dilatar, iam distorcer, iam romper a solda, de forma que com a água há uma estabilização. E essa água que está inundando toda a fornalha é a mesma água que está no interior do corpo da caldeira. O outro destaque que eu coloquei foi exatamente a grelha, que é exatamente aonde fica depositado o combustível. Como eu disse, seja lenha, seja casca de castanha, seja outro tipo de biomassa. E a alimentação, ela pode ser
de forma manual ou de forma automatizada, através de roscas de transporte que conduz o material para alimentar essa fornalha. Vale salientar como ponto da fornalha o cinzeiro, que é exatamente aquele espaço que fica abaixo da grelha. E mais interessante vem agora. Para que haja, senhores, a combustão, tem a presença do oxigênio. E esse oxigênio, ele vem exatamente do ar ambiente. Para isso é que existe, muito lá na frente do corpo da caldeira, um dispositivo chamado exaustor, que tem como função colocar tudo que está antes dele em sucção. Então, o ar ambiente vai entrar pelas portas que existem lá no cinzeiro. Essas portas, elas são projetadas para que haja a entrada do ar ambiente, para que esse ar ambiente, juntamente com, no ar ambiente que nós temos o oxigênio. Então, juntando com o combustível e com a presença de uma forma de acender inicialmente, nós produzimos a combustão. E os senhores sabem, como eu já falei, em outras explicações e outros questionamentos, que dependendo do combustível, ele vai ter que ter uma quantidade de oxigênio, para que essa combustão seja o mais próximo do ideal. É que nós chamamos aí a mistura estequiométrica. Tantas partes de ar para aquele volume de combustível. Então, essa mistura, essa dosagem é que vai dar uma combustão que eu diria eficiente e até eficaz. Prova disso é quando se olha para o topo da chaminé, não se observa fumaça preta. É sinal que a caldeira está em boa combustão. Mas existem equipamentos que se pode medir lá na saída do chaminé, dois aspectos: a temperatura de saída dos gases, e você pode medir a taxa de CO2. É uma forma de você controlar a combustão e, ao mesmo tempo, monitorar os poluentes da combustão desse combustível, seja lenha, seja casca de castanha, seja outro tipo de biomassa. Eu estou me reservando a falar desses combustíveis sólidos. Existem outros combustíveis, como carvão mineral e etc. Mas eu estou centrando essa nossa conversa na grande quantidade de caldeira, que são caldeiras de combustíveis sólidos, normalmente queimando lenha, casca de castanha ou briquetes, que é exatamente um aglomerado de vegetais que se utiliza também na combustão da caldeira que eu estou me referindo. A importância da aeração da fornalha. Tenho acompanhado e tenho visto alguns projetos aonde muitas vezes se coloca um insuflador na grelha, ou seja, sob a grelha, no cinzeiro. Senhores,
pode muito bem você estar colocando um excesso de oxigênio. É bom que se frise isso. Olha o que eu estou falando, é importante que haja a mistura estequiométrica mais próximo do eficaz, do ideal. Outra situação que eu tenho observado nessas caldeiras, muitas vezes os insufladores são colocados de forma aleatória, é que pode aumentar o ciclo de sujidade dos tubos, pode proporcionar mais acúmulo de cinza nos tubos de gás quente. E os senhores vão ter uma intensidade maior de limpeza, de escovamento dessa caldeira. Então, eu estou alertando, é muito importante se ter esse controle de entrada de ar na fornalha. É tanto que nesses ventiladores auxiliares é colocado uma forma de controlar essa vazão. Muito bem, estou de acordo. Como consultor e PH em caldeira, na área de eletromecânica, eu estou de acordo, mas tem que ter o cuidado. Eu tenho observado caldeiras que sujam com muita frequência. Um outro aspecto, para finalizar, é quando se vai fazer a parada da caldeira, nós temos que apagar a fornalha. Nessa hora, nós vamos utilizar um princípio de combate de incêndio, que é exatamente o princípio de combate de incêndio por abafamento. Então, os senhores vão ter que, se tiver esses ventiladores de insuflamento, e também tem lá na frente o exaustor, simultaneamente os senhores têm que parar esses ventiladores e o exaustor. E na seguida, e na sequência, os senhores fecham as portinholas da grelha, assim como a porta de alimentação de combustível. Então nós estamos veiculando mais essa informação, como eu sempre digo, é uma utilidade pública e faço isso, troco essas informações com colegas que são empresários, fabricantes de caldeiras, instaladores, construtores, operadores de caldeira, colegas da engenharia de segurança do trabalho, que são consultores, os de eletromecânica, que estão com o currículo focado para caldeiras, alunos e os nossos amigos técnicos de segurança e os técnicos ambientais.